Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Mais uma transmissão, mais uma classe aqui da nossa escola bíblica, escola dominical. Boas-vindas a todos aí que irão nos acompanhar. Eu sei que alguns irão acessar aí mais para frente, mas fica aqui a nossa saudação gravada, pedindo aí o nosso tempo aí para compartilhar nossa live. De volta aqui às nossas classes. Em breve, se Deus permitir, estaremos fazendo essas classes na igreja e também com a divisão das outras classes. Em breve aí devemos estar retornando. Irmãos, hoje nós vamos tratar sobre a nova aliança, o novo pacto, né? Vou encerrar essa parte da doutrina da aliança, da exposição aí dos pactos, né, que começamos pacto com Adão, pacto com Abraão, né, Noé, Abraão, Moisés, Davi e hoje a nova aliança, certo? Me deem só uns instantes aí para eu compartilhar. Irmã Nath aí, boa noite, bem-vinda. Irmã Zuleide, graça e paz, meu irmão Emerson. Graças a Deus aí por cada irmão. Irmão, me deixem só compartilhar aqui também lá no nosso WhatsApp. E aí nós já começamos, oramos para começar. E aí, como é que foi o mês de janeiro aí? Os irmãos tiverem um recesso aí da nossa classe aí, vai já voltando agora. Nosso irmão Emerson já compartilhou aí o link da aula, agradeço aí, né? Nosso irmão dando assistência, ok. Irmãos, vamos orar então, oremos ao nosso Deus, vamos orar e começar o nosso estudo, oremos. Senhor, nós te louvamos por esse momento de aprendizado, esse estudo que o Senhor tem nos dado, caminhar juntos aqui para aprender mais, é a oportunidade de aprender sobre a doutrina bíblica e agradecemos ao Senhor, Deus, pela nossa igreja local, cada irmão que tem se dedicado a aprender, a estudar a Tua Palavra e também aqueles que têm se interessado, nos acompanhado pela internet. Senhor, abençoe cada um, que o Senhor aplique a Tua Palavra aos seus corações, ilumine, abençoe para que haja crescimento espiritual. E também que venha o Teu reino sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação, e seja feita a vontade do Senhor. Perdoa as nossas faltas, nos abençoa. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ok, irmãos, vamos então aí para a nossa exposição da doutrina do pacto, o novo pacto, a nova aliança, a nossa aula de hoje. Então vamos estudar. Nós vamos continuar e encerro hoje, com a ajuda de Deus, esse livro aí, Alianças, de Palmer Robertson, e aí vamos avançar para outras matérias, né, da nossa confissão de fé. Então a recomendação aí, o livro Alianças, o livro Cristo dos Pactos, de Palmer Robertson. Nós estamos estudando o livro, né, propriamente, mas o capítulo da confissão de fé que estamos abordando é o capítulo 7,
que fala do pacto da graça, né, dos pactos e do pacto da graça. E hoje nós vamos ver a nova aliança, né, que chamamos aí na nossa lição o título de Novo Pacto. O texto base, o texto bíblico que vamos ler se encontra em Jeremias, capítulo 31, do verso 31 ao verso 34. Esse é um texto do Antigo Testamento que trata da nova aliança firmada com a casa de Israel, que é base, né? Esse texto é base para entendermos aí a nova aliança, né? O contraste da nova com a antiga. Então, Jeremias 31, a partir do verso 31, firmada nova aliança com a casa de Israel, certo? Então eu vou ler aí o nosso texto e os irmãos já acompanham aí. Vamos ver, né, o que é que a palavra de Deus nos diz. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então essa é a aliança, né, que é profetizada aí por Jeremias, no contexto do Antigo Testamento, e que é instaurado, estabelecido em Cristo Jesus no Novo Testamento, né? Então esse texto aí é clássico para entendermos a nova aliança, né? Então aí está sendo profetizada, né, a nova aliança para o futuro. Mas, irmãos, a pergunta inicial é: uma nova aliança é necessária? Nós já vimos várias alianças, né? Deus foi revelando, desde Adão, Noé, né, Abraão, Moisés, Davi. E será que uma nova aliança ela é necessária? Como é que o Antigo Testamento termina? Como é que o Antigo Testamento termina? Nós lembramos do que quando consideramos o Antigo Testamento, o próprio livro de Jeremias, Ezequiel, Isaías. Deus estava dizendo o que ao povo? Vai vir exílio, vocês vão ser punidos, porque quebraram a minha aliança. Então, o Antigo Testamento, ele encerra, né, de certo modo, embora há um retorno ali, na época de Esdras e Neemias, né, mas o Antigo Testamento, ele encerra, ele tem essa nota aí, de que o povo foi expulso, né? Pelo menos Jeremias, no contexto de Jeremias está profetizando e dizendo para o povo: ó, vocês vão para o exílio, porque vocês quebraram a aliança. Ou seja, é como se houvesse um fracasso da antiga aliança. É como se a antiga aliança tivesse encerrado ali, Deus tivesse se divorciado da sua noiva Israel no Antigo Testamento. Deus deu uma espécie de carta de divórcio. As maldições da aliança vieram sobre o povo. Eles foram para o cativeiro. Eles foram expulsos da terra. O que é que Deus prometeu a Abraão? Que eles seriam uma multidão de povos, que Deus daria a terra. Mas aí o povo agora é expulso da terra. Igual às nações que Israel expulsou quando entrou na terra. Ou seja, Israel foi tratado como incircunciso, como um povo que não crê em Deus, como não meu povo, como Deus fala lá em Isaías. Então, embora depois nós vemos um retorno, né, na época de Esdras e Neemias, mas existe ali esse exílio, né, no Antigo Testamento,
E então isso marca ali, né, no período ali da monarquia, né, no período em que o povo vai para o cativeiro. Então, será que nós precisamos de uma nova aliança? Né? Sim, porque essas promessas de nova aliança são promessas de esperança em meio à derrota. Então, em meio a essa derrota da antiga aliança, há uma expectativa e Deus promete que Deus vai ter um povo fiel. O que é o pacto? O que é a aliança? Deus diz: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E parece que não deu certo com Israel no Antigo Testamento. Mas essas promessas da nova aliança nos lembram que Deus vai cumprir as suas promessas. Então os profetas, em muitos momentos aí, falaram de um retorno à terra, né, de uma era messiânica, do rei que viria, né, de um filho de Davi, certo? Então, Deus vai cumprir o seu plano, apesar do povo ter fracassado em ser fiel a Deus. Deus vai cumprir a sua aliança. E isso, de fato, encontra o seu pleno cumprimento na nova aliança em Cristo Jesus. Então, em Cristo, Robertson intitula aí a aliança da consumação. Então, todas as alianças do Antigo Testamento, tudo aquilo que foi profetizado, que era tipo, que era sombra, se cumpre em Cristo Jesus. Né? E essa nova aliança, então, ela nos foi dada para ser uma bênção para todos que fazem parte da aliança, certo? Como o Robertson diz aí. Então, tem que haver um equilíbrio, é claro, em algumas questões que nós vamos ver aqui na nossa classe, mas essa é a aliança da consumação. Então, a ideia de nova aliança, por que nova aliança? Né? Por que nova aliança? Porque há aspectos que Jeremias já falou aí, eis que vem dias que farei nova aliança. Então, há aspectos de novidade, né, em Cristo, na aliança, na última aliança, aquela que consuma a palavra de Deus, né, a aliança da graça em Cristo Jesus. Então, há algo novo que nós não podemos ignorar, algo novo. Mas essa aliança está vinculada às antigas e é o cumprimento das outras alianças do Antigo Testamento. Então há novidade, mas há também continuidade. A ênfase de Jeremias, aí no texto que lemos, em Jeremias 31, né, no verso 31, a ênfase aí é numa novidade. A ênfase é que haveria novidade. E veja no verso 32 de Jeremias 31, ele diz: não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Lembra, veja que Jeremias não está falando da entrega das tábuas da lei, não. Ele está falando, lembra lá do resgate do Egito, das 10 pragas, de quando o povo passou pelo mar. Deus tomou o seu povo pela mão e tirou da terra do Egito. Deus entrou em aliança, Deus como que casou com o seu povo. Mas Jeremias diz: porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então aquele relacionamento que houve ali com o povo de Israel era um relacionamento de aliança, e eles quebraram essa aliança. E então essa quebra da aliança produz uma ocasião de agora haver uma nova aliança, um novo relacionamento, mas é uma nova aliança, é um novo pacto, ou seja, o relacionamento pactual continua, e de fato novo, claro, há um sentido em que foi abolido, né, aquela aliança, mas ela se cumpriu em Cristo. E ela apontava para Cristo, ela apontava para a nova aliança, e há um sentido em que há continuidade também. Então há algo novo e há algo que continua. A gente tem que ter esse cuidado de tentar entender isso. Né? O que é que continua do Antigo Testamento e o que é que foi abolido, o que é que ficou lá, o que é que teve que passar para vir algo novo. Né? Então é interessante a gente pensar nisso.
Então, de que modo a antiga aliança é diferente da nova e contrasta? Né? Jeremias fala disso aqui. Né? Deus tomou um povo pela mão, entrou em aliança com ele, mas ele diz no verso 33 aí, que essa é a aliança que firmarei, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando Deus pegou Israel pela mão, Deus tirou o povo do Egito e Deus deu a lei moral, e depois a lei cerimonial e civil, a lei, mas a lei foi escrita em tábuas de pedra, certo? E aí o relacionamento de Deus, há uma ênfase na antiga aliança, né, na questão externa. É claro que aquelas pessoas também tinham fé, precisavam ter fé em um relacionamento interno com Deus, nos seus corações. Mas há uma ênfase no Antigo Testamento na questão de Deus ter dado uma lei externa. A administração da aliança ali enfatiza isso. Mas agora há uma promessa na nova aliança de que Deus, que não funcionou, né? Aquilo ali não funcionou em certo sentido. Né? E então o povo quebrou a aliança. O povo não guardou a lei de Deus. Né? Viraram as costas para Deus, para a palavra de Deus. E aí Deus promete que essa lei agora vai ser colocada na mente, no coração. Né? Vai ser impressa em tábuas, nas tábuas dos corações, né? Que agora não são de pedra, mas são feitos corações de carne pela obra do Espírito. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor. Então há mais conhecimento, nós vamos ver isso, há um maior conhecimento de Deus, um derramamento do Espírito maior no Novo Testamento, né? Então, e também há uma ênfase aí em perdão de pecados, pois perdoarei as suas iniquidades. Ah, pastor, quer dizer que na lei não tinha perdão? Tinha. É tanto que aqueles sacrifícios, sangue, no culto do Antigo Testamento, apontavam para Cristo, para o derramamento do sangue de Cristo. Mas todo ano tinha que repetir o dia da expiação. Toda hora tinha sacrifício, todo dia. E acabava que isso apontava de que aquele sangue de animais não perdoava pecados. E aquele sacrifício lembrava o povo de que ele era pecador a cada momento, que a dívida, que eles continuavam em dívida sempre e a cada momento. Então, há uma ênfase no Novo Testamento de um perdão consumado. Um perdão, pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Então há uma ênfase maior, né, num perdão definitivo no Novo Testamento. Já no Antigo Testamento não, havia todo um sistema que era pesado, todo um sistema que a cada momento estava ali exigindo do povo ficar ali vendo aqueles animais serem sacrificados, e era de fato algo penoso, né, para o povo ali, né? Então, essa nova aliança, então o encerramento da antiga aliança, né, a derrota do povo no Antigo Testamento, de certo modo, a quebra da aliança deu lugar à vinda da nova aliança, que é o cumprimento e o propósito final de todas aquelas alianças. Então Israel anulou a aliança, mas Deus continua sendo fiel e ele vai cumprir os seus propósitos na nova aliança. E há um sentido em que a antiga aliança chega ao fim, e há um sentido em que ela se cumpre em Cristo Jesus, né? Fim no sentido de encerramento e fim no sentido de propósito. O fim da lei é Cristo, a lei aponta para Cristo, o propósito da lei é Cristo. Certo? Então, assim, há um propósito, né, em chegar ao fim aquilo ali, para poder dar lugar à nova aliança. Então,
Isso aqui é muito interessante, viu, que está nesse slide aí, ó, muito interessante isso aí, para a gente entender isso que estamos vendo hoje. Há um sentido em que essa nova aliança não é uma mera renovação da antiga. Ela é nova, há um sentido em que ela é nova, embora ela é o cumprimento da antiga. Mas ela não é uma renovação da antiga. Existe uma comunidade, haviam várias seitas no judaísmo, o farisaísmo, os saduceus, e havia uma comunidade chamada comunidade de Qumran, que eram judeus que se isolaram nas cavernas, eles copiavam o Antigo Testamento, esperavam a vinda do Messias, eles esperavam a vinda do Messias. Eles são ali contemporâneos, né, dos dias de Jesus, e eles entenderam de modo errado as promessas da nova aliança. Eles esperavam que quando o Messias viesse, ele iria restaurar o culto do Antigo Testamento, a adoração do Antigo Testamento. E muitos crentes hoje, existe uma linha teológica, né, um grupo teológico que crê num milênio literal, que quando Jesus voltar, eles entendem que quando esse milênio for estabelecido, o culto judaico vai ser restaurado lá em Jerusalém, literalmente. Vai ser reconstruído o templo e vai haver um retorno aos sacrifícios, ao culto levítico. E, meus irmãos, a nova aliança, isso é um erro de entendimento. A nova aliança não precisamos mais voltar às sombras, ao culto levítico. Nós podemos ler o livro lá, o Pentateuco, e tentar entender como aquilo aponta para Cristo, como aquilo podemos compreender à luz da nova aliança. Mas a nova aliança não é um retorno, né, a lei cerimonial ou a teocracia, e não é isso nem que os teonomistas, né, os teonomistas pregam. Até eu estive lendo um pouco sobre o teonomismo, que é uma linha teológica que prega que o Estado deveria observar os 10 mandamentos para estabelecer as suas leis, né, hoje. Mas muitos entendem que o teonomismo prega uma teocracia. Isso não é verdade. Eles entendem que o Estado deveria ser, como um servo de Cristo, ele deveria considerar a lei moral, os 10 mandamentos, no estabelecimento de leis justas para a sociedade. Mas não quer dizer que todo mundo viraria membro da igreja ou cristão, né? Não nesse sentido. Então, nós não entendemos que há uma necessidade de retornar à lei cerimonial, ao Antigo Testamento, porque veio a nova aliança, né? Então essas interpretações que buscam restaurar o culto judaico, tudo isso aí é um entendimento deficiente do que é a nova aliança, de como ela substitui, né? E ela é o cumprimento da antiga aliança. Então nós precisamos apreciar a novidade, né, da nova aliança. A antiga aliança, em certo sentido, está anulada, posta de lado, né? Ela foi substituída. E devemos então ver onde é que há uma continuidade e onde é que há uma abolição, né? O que é que foi abolido, certo? Então, embora é uma nova aliança, não quer dizer que ela está totalmente desvinculada da antiga, mas ela é o cumprimento. Houve algo que foi abolido e algo que continua, principalmente o princípio de que é aliança, de que Deus se relaciona por meio de alianças. Um ponto de continuidade, né, é encontrado na Torá, né, na lei de Deus, que é escrita no coração. Então, muita gente acha que não tem mais lei para hoje, para o crente. Não, a lei moral continua, mas agora há uma ênfase interna. Há uma ênfase na obra do Espírito, de que essa lei moral, que nós vamos ter essa lei escrita no nosso coração, que é a obediência, não é algo meramente externo, embora haviam pessoas crentes no Antigo Testamento de coração, né?
como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Então, a lei cerimonial e civil não tem aplicações, nós não vamos mais ter um Estado teocrático para os nossos dias. É claro que há princípios interessantes para aprendermos ali na lei cerimonial e civil. Ali prega Cristo, a lei civil revela que Deus é um Deus justo. Isso a lei de Deus, ela é boa nesse sentido de que traduz bons princípios. Mas a essência da lei é os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, eles não são abolidos, eles continuam, mas agora o local em que ele está inscrito é no coração. Então, quando alguém é convertido, quando alguém é salvo, quando alguém é regenerado, essa lei do Senhor, ela é inscrita no coração. Então, há o pecado ainda dentro de nós, o velho homem, mas há agora uma inclinação também, um princípio, uma nova natureza inclinada à obediência, certo? Eu desejo, irmãos, estudar também com a igreja os 10 mandamentos. Então, preste bem atenção nisso aí que eu estou falando, da nova aliança, Então, nós não somos contrário à lei moral. A lei moral não é para salvação, nunca foi. E a ênfase no Novo Testamento é que essa obediência, ela é fruto da graça, de um coração transformado, de um coração que tem a lei dentro dele, Então, há uma continuidade, então, na questão de que Deus continua sendo santo, a sua lei continua, e que nós devemos continuar tendo um padrão de santidade, e esse padrão é a lei de Deus, que nos diz, a vontade de Deus para a nossa santificação. Outro ponto de contato é esse relacionamento aí de pacto, de casamento. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Então, esse mesmo relacionamento, ele continua, mas no Antigo Testamento, esse casamento foi rompido. O povo pecou tanto contra Deus, que Deus é como que deu uma carta de divórcio. Deus mandou o povo para o exílio. Mas os planos de Deus não foram frustrados e não podem ser frustrados. E esse plano de salvar a sua noiva, de completar os seus propósitos na aliança, se cumpre em Cristo, o noivo, e na igreja, que é o Israel de Deus. Então, essa aliança, essas alianças, a aliança ali do Antigo Testamento, ela vai ter o seu pleno cumprimento em Cristo. E Deus, de fato, a noiva, ela vai ser resgatada, redimida e salva, que é o Israel de Deus, a igreja. Também há uma ênfase no Novo Testamento no perdão. Ah, pastor, mas então no Antigo Testamento não tinha graça? Não tinha graça e tinha perdão. Tanto que tinha sacrifício, tinha sangue, tinha o culto onde tinha ofertas pelo pecado, de expiação, o dia da expiação. Mas aquele sistema sacrificial fazia era lembrar mais que o povo era pecador. Aquela vida, o culto, o relacionamento ali, o sistema levítico, ele era uma lembrança constante. Vocês são pecadores. Vocês não podem cultuar a Deus. Quem tem que cultuar é os levitas. Tem que ter mediador. Não é vocês que vão entrar na presença de Deus para cultuar. É os levitas que vão entrar. Vocês não podem entrar na presença de Deus no Santo dos Santos. Só entra o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, todo aquele sistema enfatizava a barreira, a separação. Que o pecado faz separação. Então, havia uma lembrança constante de que eles eram pecadores, mas na nova aliança o sacrifício de Cristo é definitivo, de uma vez por todas. Não há mais sacrifícios, há um advogado que intercede por nós no céu, e o nosso escrito de dívida foi pago, cancelado, e nós já temos o perdão, a aceitação.
Nós temos acesso diretamente a Deus. Não precisamos mais de sacerdotes levitas para ter acesso a Deus. Nós podemos ir diretamente em oração, na adoração também. Né? Há uma ênfase em ter conhecimento, agora na nova aliança, uma ênfase na obra do Espírito, uma ênfase no perdão. Então havia muita mediação no Antigo Testamento, muita necessidade de profetas, sacerdotes e reis. Só podia ir a Deus por meio de um sacerdote. Tinha que ter um profeta para trazer a palavra de Deus, um rei para governar sobre as vidas. E no Novo Testamento a ênfase é no acesso mais direto, a ênfase é num perdão. Mas na igreja tem pastor que prega. Mas há uma ênfase em você ir diretamente a Deus na Bíblia. O pastor prega, mas quem ensina é Deus aos corações. E essa ênfase de que a necessidade de mediadores vai diminuindo, ela vai se cumprir no novo céu e na nova terra. Então, no Novo Testamento, na consumação, especialmente quando Jesus voltar, né, não vai haver necessidade de ninguém mais ensinar ninguém. Então hoje nós temos necessidade de ministros, de pregadores, mas isso é temporário também. Então na consumação, quando Jesus voltar, todos vão obedecer livremente, de coração, não terão mais pecados, num corpo glorificado, e todos terão conhecimento de Deus. Então Cristo finalmente será o único mediador ali plenamente, embora já né? Há aspectos aí em que nós temos ministros na igreja, mas embora temos ministros, mas há um sentido em que todos são sacerdotes, profetas e reis. Então há um sentido na nova aliança de que esse acesso, essa necessidade de mediadores fora de Cristo, ele diminui, até porque esses mediadores, todo esse propósito já se cumpriu em Cristo, que é o nosso profeta, sacerdote e rei. Irmãos, vamos ver aí como é que está a transmissão e se tem alguma dúvida aí, alguma pergunta, né? Os irmãos aí estão acompanhando aí a nossa transmissão, né? Aparentemente não tem perguntas, né? Irmã Terezinha Graça e Paz, irmão Maxwell, Mateus, irmã Josi também aí nos acompanhando. Então fiquem à vontade, irmãos, para fazer as suas perguntas, né? Fiquem à vontade aí. Ok, vamos seguindo aí então, nossa classe. Não há dúvidas, vamos seguindo. Irmãos, essa questão de aliança, né? Se você prestar atenção na igreja dos nossos dias, há muita ênfase. As pessoas não... Geralmente essa doutrina do pacto é uma doutrina presbiteriana e reformada, dos reformados e os presbiterianos. Então, na igreja evangélica em geral, há uma ênfase na questão individual. Claro que a salvação é individual. Cada um tem que experimentar da graça, se converter de modo pessoal, experimentar a graça na sua vida. Mas tem que haver um equilíbrio, porque a Bíblia tem um equilíbrio entre a ideia de pacto, a coisa corporativa, né, povo, e a ideia de uma salvação individual. E muita gente acha assim, não, no Antigo Testamento Deus se relacionou de modo corporativo com o povo. E no Novo Testamento não, a mudança, a transição para o Novo Testamento, agora o relacionamento com Deus não é mais corporativo, é individual. E aí há uma superênfase, muitas vezes, numa fé meramente individualista, e aí até justificando, muitos usam isso, né, para ir contra uma doutrina da igreja e uma ênfase nesse movimento de desigrejados, né? E irmãos, nós estamos estudando a ideia de pacto, de aliança. Então, mesmo a antiga aliança, digamos assim, não tendo dado certo por um lado, embora tinha um propósito para isso, a necessidade de vir a nova, mas Deus continua se relacionando por meio de pacto, de aliança. Há uma ênfase na obra interna, individual,
escrever a lei no coração, né? Cada um ter conhecimento. Há uma ênfase no Novo Testamento, isso é mais enfatizado ainda, mas não devemos esquecer que há uma questão corporativa. E no Antigo Testamento, embora havia uma ênfase no povo de Israel, cada crente ali no Antigo Testamento também tinha que ter uma fé pessoal, particular. Então, esse relacionamento entre o corporativo e o individual, né, continuam. Isso tinha tanto na Antiga Aliança quanto na Nova Aliança. Então, essa questão não é tão simples assim, dizer, não, no Antigo Testamento era o relacionamento corporativo, de pacto, e no Novo é pessoal. Não, não é bem assim, certo? Embora no Novo Testamento, ok? No Novo Testamento há uma ênfase, sim, num relacionamento mais íntimo e pessoal de Deus com o crente particular. Mas isso não substitui a ideia de igreja, de povo. Porque Deus diz, e até mesmo aí Jeremias, né? Veja aí no verso 31, Jeremias 31, 31, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, Israel e Judá é a igreja, que foi dividida no Antigo Testamento. Então, Deus vai reunir a sua igreja, Israel e Judá. Então, há uma ênfase, sim, na ideia de povo. O povo não vai estar mais dividido, Israel e Judá. Nós somos o Israel de Deus. Então há um relacionamento, sim, conosco como povo. Certo? Então, não é tão simples assim. Dizer, o Antigo Testamento era povo, no Novo é indivíduo. Não é tão simples assim. Né? Lá no Novo Testamento, interessante, ele cita aí, Robertson, que Caifás, profetizando sobre a morte de Cristo, ele disse que era interessante ele morrer pela nação, né, para reunir, e aí isso é citado, né, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então, Jesus, ele é representante de um povo, ele veio para salvar a sua igreja, o seu povo. Então, não tem como você ler a Bíblia e passar por alto a ideia de que há um relacionamento corporativo. Então, é claro que não negamos que cada indivíduo tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, uma fé pessoal, né? Mas Deus continua sendo um Deus pactual, né? Um Deus de aliança, ok? Continua se relacionando com famílias, com o seu povo Israel, certo? Então esse povo é feito uma unidade. E aí temos a doutrina da igreja no Novo Testamento, né? Nós somos o povo de Deus, o Israel de Deus. Então não é para ver essa tensão entre o que é corporativo e o que é individual, né? Nós somos uma igreja. Nós não devemos desprezar o corpo, o relacionamento como corpo. Tem que haver um equilíbrio entre a fé pessoal, a questão individual, e a questão corporativa, a questão da igreja, certo? Então ele diz aí, Robertson, que deve-se encontrar um equilíbrio, né? Embora há uma ênfase sobre o interno no Novo Testamento. Escrever a lei dentro, né? Enquanto o Antigo Testamento tinha lei nas tábuas de pedra, né? Ele fala aí tabletes, né? Acho que isso aí foi alguém que foi traduzir lá o livro, deve ter usado algum tradutor para ajudar, e veio aí tabletes, né? Não sei se existe essa palavra no português, né? Deve ter sido uma tradução de tablets, né? Que é tábuas. Então Deus escreve nas tábuas do coração a sua lei. Mas quer dizer então que no Antigo Testamento, então, pastor, não tinha, a lei não era escrita no coração? Ó, nesse slide aí tem vários versículos que mostram no Antigo Testamento que o povo tinha que internalizar a lei no coração. Então é a questão de ênfase, mas lá também o povo tinha que ser crente também. Então no Novo Testamento, a diferença então na transição para o Novo Testamento é a obra do Espírito. Há uma ênfase na obra do Espírito no Novo Testamento, né? Os dons do Espírito, o enchimento do Espírito, né? O Espírito operar no coração, quebrantar, regenerar,
transformar, você ser livre do pecado para uma obediência voluntária, por amor. Você compreende o que você está fazendo, né? Não é só uma questão forçada, mecânica. O Espírito vai operar na sua vida para você ver que o caminho do pecado é um caminho de morte, que o pecado não vale a pena, que Deus é quem vai lhe ensinar isso. Deus é quem vai, o Espírito vai lhe transformar. Há um ministério do Espírito, né? E ele fala aí, né? Isto é um ministério imediato, né? É claro que tem ainda a figura do pregador, a fé vem pelo ouvir, mas o Espírito opera diretamente. Cristo envia o seu Espírito. Cristo está na glória, né? Sentado à destra do Pai, e ele envia o Espírito, envia a sua palavra, e ele ensina ao seu povo. Então, quem ensina é Deus. Quem vai lhe ensinar? Deus tem seus ministros fiéis? Tem, graças a Deus por isso. Que Deus levanta pregadores fiéis. Mas se alguém há de ser convertido e crer, é Deus que vai operar diretamente na sua alma. Graças a Deus, se ele usar um pregador que ele escolheu para isso, ou se ele quiser diretamente, ele pode também fazer isso. Então há uma ênfase numa obra direta do Espírito, ensinando a você o caminho. O Espírito vai lhe guiar para Cristo, né? Para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é genuíno. Né? Não é algo só porque você cresceu numa família cristã, só porque você foi doutrinado externamente. É claro que o nosso papel é falar ao ouvido, mas aí o Espírito fala ao coração. Certo? Então, o Cristo, ele está na sua glória, ele foi ungido com o Espírito, e ele derrama o seu Espírito sobre toda a carne. E na igreja também isso acontece, quando estamos reunidos em culto, pregando a palavra. Então, há uma ênfase na nova aliança no término da necessidade de mediadores pactuais. Há uma diminuição aí muito grande, né? Então, o pastor, ele é um instrumento, é um ministro, é um servo, é um dispenseiro, né? Mas há um sentido em que todos somos profetas, sacerdotes e reis. Todos conhecerão o Senhor imediatamente, né? Imediatamente aí não é sem mediação, diretamente, sem necessidade de um intermediário. Os homens o conhecem diretamente, desde o menor até o maior. Todos terão conhecimento, certo? Então, a ideia aí é que todos, né, estão sendo chamados, né, pelo Evangelho, e podem, com a ajuda de Deus, com a bênção de Deus, ir a Cristo. Então a ideia nossa, né, é que você vá a Cristo, não é? É por isso que a gente tem que ter cuidado, irmãos, com a ideia de seguir a homens, pregadores. Pregadores são apenas servos, ministros, cada um com o seu dom, com a sua habilidade. Mas o importante é Cristo falar ao seu coração. O importante é o Espírito, né? A grande bênção, claro que Deus usa o ministro, mas é quando o Espírito, através daquele ministro, lhe abençoa, né? Então, com a bênção de Deus, né, cada ministro aí vai ser instrumento do Senhor para nos abençoar as nossas vidas. Mas a ênfase é que o Senhor é quem vai operar no seu coração. Então, essa é uma ênfase da nova aliança. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não exaltar mediadores, né? Que só Cristo, então, é o único mediador, e ele tem servos, né, escravos, ministros, que ele usa por graça, mas há uma ênfase em irmos diretamente a Deus. Há uma ênfase na nova aliança, né, vá a Deus diretamente. O ministro é aquele só que aponta, ele aponta, vá a Cristo. Ele é o mediador, ele é o Salvador. Né? O ministro ele não tem que atrair pessoas para ele. Nós não chamamos as pessoas para virem a nós. Não é vinde a mim. Quem diz vinde a mim é Cristo, é Jesus.
O ministro, ele diz, vá a ele é o Salvador, ele tem um remédio para você. Então a gente tem que ter cuidado para não procurar cura para as nossas almas em homens, em ministros, né, em pecadores. Não. Então, nesse sentido, o ministro, ele não é ele não é, né, o mediador. O mediador é Cristo, é ele que vai, né, lhe levar a Deus, e ele é sendo Deus também, e o único mediador. Então, no presente, o Robertson diz, ainda temos alguns mestres, né, suscitados com os dons do Espírito para nos instruir, mas logo virá o dia, né, quando Jesus voltar, que a unidade entre Deus e o seu povo será concretizada, e só Jesus será o único mestre e Senhor. Ele é, né? Há um sentido em que só Ele é mestre e Senhor. Nós somos ministros dele, fazemos essa função na igreja. É um grande privilégio, uma grande graça que Ele nos dá. Hoje já há um sentido em que só Ele é mestre e Senhor. E virá finalmente, na sua volta, um sentido em que finalmente, né, graças a Deus, nós vamos aí, os pastores, né, vão descansar do seu ministério, não vai haver mais necessidade, né? Então, você que é pastor, nós, né, aproveite para pregar, para ensinar, para usar os dons que Deus tem lhe dado, porque vai chegar o tempo em que não vai mais precisar de pastor humano, né? É só o pastor, que é Jesus, que irá nos conduzir, né, eternamente, né? Sempre nos pastos verdejantes, né? Sempre no melhor para as nossas vidas. Então, na nova aliança existem essas realidades interiores dentro, né, do coração, do relacionamento de Deus com o seu povo, né, uma ênfase na habitação do Espírito, né, nos corações. Então, irmãos, é o Espírito quem convence, quem opera, a ênfase totalmente no Espírito, né, na graça, não, né, em questões externas, mas também há bênçãos externas, né? Ele diz aí, há bênçãos materiais, por exemplo, Deus vai nos sustentar nesse mundo até a volta de Cristo. Nós oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Depois Deus vai nos dar um corpo incorruptível, e depois um novo céu e uma nova terra, né? Então, são bênçãos da nova aliança. São bênçãos que são prometidas para nós e que vão se cumprir, né, na volta de Cristo. Mas enquanto estamos aqui, Deus também continua nos abençoando, sustentando a igreja, as famílias, né? São bênçãos da nova aliança também. E no fim, todas essas promessas, né, se cumprem, todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem em Cristo, na nova aliança. Cristo é tudo em todos, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, a consumação das alianças de Deus, a Ele seja a glória para sempre. Amém. Então Ele é o cumprimento cabal de todas as alianças, todo esse cumprimento em Cristo. Ok, irmãos, então esse aí é o conteúdo da aula, né? Que Deus possa nos dar entendimento, né? Do privilégio de estar na nova aliança, de ter o ministério do Espírito, de ter a Bíblia na mão, de poder ir diretamente a Deus, né? Mesmo quando vamos à igreja para ir ouvir uma pregação, nós vamos para ouvir Deus falando, né? Independente do pregador humano, nós oramos para que Deus fale aos nossos corações, né? E use o seu instrumento ali, o seu ministro, ou quem o Senhor aprouver usar naquele dia, né, em que estivermos ali no culto. Então a ênfase é que nós vamos a Deus, né, que nós possamos ir a Deus, nós nos voltemos para Deus. Essa é a ênfase da nova aliança, essa é a ênfase do Novo Testamento, né? Não é em mediadores humanos, né? Não é nesse tipo de coisa, né? E que muitos na igreja evangélica têm se perdido, né, nessas questões aí. Ok, irmãos, vamos ver aí se tem perguntas para a gente encerrar a aula, né? Já aí 50 minutos, não vi nenhuma pergunta aqui, né? Não estou vendo aí nenhuma pergunta, então
Eu vou crer que os irmãos entenderam tudo aí, né? Não tem dificuldade nenhuma para entender a nova aliança em Cristo Jesus. É claro que esse estudo ele faz esse contraste, né, com a antiga aliança e a nova. Então a gente pode continuar depois estudando aí o Novo Testamento, né? Mas aqui é uma base aí para a gente entender. Ok, se não vi nenhuma pergunta, então quero acreditar que não há dúvidas, né, da parte dos irmãos, tudo claro, tudo tranquilo. Não lembro agora, né, qual é o tema do próximo capítulo da Confissão de Fé, me deu um branco aqui, não parei para dar uma olhada, mas eu quero crer que a gente já vai poder continuar no próximo domingo, dar sequência aí para o próximo tema doutrinário, né, da nossa Confissão de Fé. Ok? Então, irmãos, Deus abençoe, dê um excelente final de dia do Senhor, de domingo a cada irmão, né? Espero que tenha sido produtivo, que a graça e a paz do Senhor seja com cada irmão aí que nos acompanhou. Vamos orar então para encerrar a nossa lição. Santo Deus, nosso Pai, louvamos ao Senhor por mais um dia teu, pelo estudo que podemos ter sobre a aliança. Nos dá clareza, ó Pai, nos revela ao coração pela palavra a necessidade de irmos a Cristo, de termos o Espírito, de sermos crentes genuínos da nova aliança. Que o teu Espírito esteja operando, ó Pai, na igreja, através desses estudos, do conhecimento bíblico, que não seja meramente o professor humano, mas que seja o Senhor mesmo a ensinar a cada um. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua bênção. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Terça-feira, nossa reunião de oração na igreja. Quinta, o presbítero Romeu estará trazendo o estudo na igreja. E próximo domingo continuamos nosso estudo sobre a confissão de fé, né, na verdade. Então, Deus abençoe, uma boa noite a todos, encerrando aqui a nossa transmissão.